Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 42. And how is everything with you today? Have you been able to keep up your studies? Are you improving your vocabulary with new words? Como estão as coisas com você hoje? Tem conseguido aí acompanhar os seus estudos, melhorando seu vocabulário com novas palavras? Sim, muito bem. Então, let's continue our list with a new word. The word is syllable. 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 A ideia de sílaba, né, para se referir aí a uma unidade de fala que contém o som de vogal. Pode ser uma palavra inteira, pode ser parte de uma palavra, separada quando falada, quando impressa, enfim. Por exemplo, a palavra book. Book tem uma sílaba. Book. Porque em inglês a contagem da sílaba é diferente do português. A gente precisa pensar nesse processo, tá? Reading. Reading, duas sílabas. Reading, duas sílabas, tá? As sílabas tônicas são mais altas, mais longas, né? Então, aquela que fica, que você percebe, por exemplo, quando eu falo reading, reading, então a sílaba tônica é a primeira, ela é mais alta e mais longa neste caso, tá? Então, essa ideia da palavra, né? Syllable, relacionada a sílaba, tá? Syllable. E percebam que esse BLE, na verdade, ele vira e mexe, aparece como bow. Bow. É normal ter este som para nós, ok? During the training session, the instructor emphasized the importance of pronouncing every syllable correctly when using communication devices. During the training session, the instructor emphasized the importance of pronouncing every syllable correctly when using communication devices. Tudo bem? Então, emphasize the importance of pronouncing every syllable correctly when using communication device. E aí você vai falar, professora, mas não vai ter música? Vai ter música, porque todas as palavras têm música. A gente achou Kings Never Die, de Eminem com Gwen Stefani. You want people to feel the fury of a pure evil cerebral berserk, deacon of words, syllable genius at work. Bonito, né? Vamos de novo? Então, novamente. You want people to feel the fury of a pure evil cerebral berserk, deacon of words, syllable genius at work. Meio que esse words work aqui acaba combinando um pouquinho, né? Então, deacon, diácono, tá? Pure evil, né? Fury of a berserk, tá? O berserk aqui é pure evil, completamente má, ok? Texto do Houston Chronic, é um texto mais antigo, tá? É lá de 2018, né? E aí tem uma questão aqui que a gente tem que justamente explicar. Dink and Murphy agree that it's prudent to shingle the summer cottage, but also sum up the president in two syllables. Esse two syllables é justamente a ideia da palavra prudent. Prudent. Two syllables, tá? Então, é essa palavrinha aqui. Tá aqui, né, o prudent. Então, a gente deixou aqui justamente para essa questão. Então, Dink and Murphy agree that it's prudent to shingle the summer cottage, but also
summed up the president in 2 syllables, tá? Esses syllables, resumir aqui em 2 sílabas é resumir a ideia de prudent, ok? Na sequência, a gente tem, opa, não tá aparecendo completo aqui, o verbo que é o passado de feel, felt, tá? Felt, que é o passado de to feel, que é sentir, então felt, sentido, né? Felt, sentido. E aí a ideia, né, do mesmo, na mesma ideia do que se usa o felt, aliás, o feel se usa felt, tá? É o passado simples do verbo, né? Os irregulares em inglês não seguem aqui um padrão de formação, então não tem o passado simples e o particípio só pelo acréscimo do ed, por exemplo, né? Então, feel não é feel it, tá? Acaba sendo felt nesse caso. Melhor forma de saber verbos irregulares não tem jeito, memorizando, ok? Então, essa é a ideia aqui. The security guard felt relieved after ensuring the building was properly locked down. The security guard felt relieved after ensuring the building was properly locked down. Então, sentiu-se aliviado, relieved, aliviado, ok? Música, né? Eu tô vendo que tá faltando coisa aqui. Aí, I never felt more like crying all night cause everything's wrong and nothing ain't right without you. I never felt more like crying all night cause, lembra do cause everything's wrong and nothing ain't right without you. Bonitinho. Que romântico. Singing the blues, cantando o blues, tá? I felt it was an American. Eu senti que era anti-americano. Mais 2 palavrinhas aqui. Vou pôr pra cá. Aí. A gente tem o advérbio perhaps. Percebam que este PS final não tem i no meio, tá? Fala sem som de i. É como se você repetisse o P, perhaps. Né? Ps, ps, ps. Chamando gato aqui. Perhaps. E essa ideia do perhaps se usa para indicar que algo é possível, mas não é preciso ou não está resolvido. Então, a ideia do talvez, tá? O perhaps é um advérbio que ele vai ter a mesma ideia do maybe. Maybe, que também é a ideia do talvez, só que o perhaps é um pouco mais formal, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem aqui entre perhaps e maybe. Perhaps acaba sendo um pouco mais formal, tá? Eu acho que a gente já viu a palavra maybe em algum momento do nosso material, muito provavelmente, né? Como exemplo, mas o perhaps é um pouco mais formal. Então, textos acadêmicos, discursos mais sérios, aí ele pode ser usado no início, no meio, no final da frase, não tem diferença, tá? Tanto faz aqui. Já o maybe, ele é um pouco mais informal, comum no discurso falado, no discurso escrito, preferencialmente no começo ou no meio da frase, tá? E aí, perhaps, então esse per, na verdade, é o prefixo do latim que significa através de, ou entre, ou por meio de,
né? E o happens é uma forma arcaica da palavra happens, que significa acontece. Então, acaba juntando aqui. Tudo bem? Perhaps the additional security measures will prevent future incidents. Perhaps the additional security measures will prevent future incidents. Como a gente está usando future, que é a ideia de futuro, a gente vai usar will. Lembra dessa formação? Essa música, confesso que eu sou apaixonada por ela, né? Do Don McLean, Vincent Starry Starry Night. Eu sugiro a você que assista o vídeo, tá? Para acompanhar as pinturas maravilhosas do Van Gogh, né, durante a música. Então, they would not listen, they didn't know. They didn't know. Não vou pegar o ritmo agora. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Perhaps they'll listen now. Eu não vou conseguir pegar o ritmo da música, enfim, né? Porque ela é bem. É a parte final do finalzinho da música. Mas é uma música da qual eu gosto bastante, então eu sugiro a você que se envolva, se deixe levar, tudo bem? Então, they would not listen, eles não te ouviam. They did not know how, eles não sabiam como, né? Vamos pôr o eles aqui para ficar melhor. Eles não sabiam como. Perhaps they will listen now. Quem sabe, né? Ou talvez eles te ouçam agora, ok? What the top level of football looks like and perhaps a lot more. What the top level of football looks like and perhaps a lot more. Então, como é o nível mais alto, ou como se parece, né? O nível mais alto do futebol e talvez muito mais. Tudo bem? Na sequência, a gente tem o verbo, também verbo, peck. Peck. Meio fechado, tá? Peck. Que é a ideia de escolher ou de selecionar, ou de apanhar alguma coisa, ou de pegar com a mão, ou de colher, ou de se apropriar, ou de para o animal, né, apanhar com o bico, tá? A ideia de comer em pequenas quantidades, é peck também. E como substantivo, usado como substantivo, ele pode ser sinônimo de choice, que é escolha, tá? Mas normalmente usado como verbo. Ou, vamos por aqui, substantivo, no sentido de escolha, ok? E aí, o nosso primeiro exemplo é justamente com a escolha, né? Pick the most experienced guard to oversee the night shift. Pick the most experienced guard to oversee the night shift. Música do Justin Bieber. Essa é daquelas muito antigas, tá? Quando vocês forem ouvir, porque vocês vão ouvir, né? Eu sei que vocês vão todas as que a gente indica aqui. Vocês vão perceber que ele tá com a voz ainda bem infantil. É da época de Baby essa, né? You can take your pick, but you need to check with me. You can take your pick, but you need to check with me. Você pode escolher. You can take your pick. Você pode escolher. But you need to check with me. Mas você precisa ficar comigo. It always either pick Harris or go on with Biden. It was either pick Harris or go on with Biden. Então, ele escolher Harris ou continuar com Biden. Ok? Na sequência, mais duas palavrinhas. Vamos descer. Aí. A gente tem o adjetivo sudden. Sudden, imprevisto, repentino,
brusco, inesperado, alguma coisa que acontece de forma muito abrupta, sem um aviso prévio aqui, tá? Normalmente, para usar sudden de maneira correta, a gente precisa sempre associar com um substantivo, né, que vai ser aqui modificado. Então, there was a sudden change in the weather. Houve uma mudança aqui do tempo, né, que, no caso, causou surpresa, podemos dizer assim, tá? Então, sudden vai trabalhar com essa ideia de repentino, ou de repente. Nos nossos exemplos, the sudden appearance of an authorized personnel prompted immediate action from the security team. The sudden appearance of an authorized personnel prompted immediate action from the security team. Então, aparição repentina, unauthorized personnel prompted immediate action from security team. When you come all of a sudden, I am strong again. When you come all of a sudden, I am strong again. Quando você vem, de repente, eu sou forte novamente. Essa música que tem aqui Tiffany Hudson e Chris Brown é uma música gospel, né? Então tá falando dessa questão de Jesus estar com você, ou de Deus aparecer. Então, when you come all of a sudden, I am strong again. But on the defense, it takes a toll of them, and all of a sudden, that 5-yard run becomes a 15-yard run. Aqui, yard de jardas, né? A gente está falando de futebol americano. But on a defense, it takes a toll of them. It takes a toll of them. And all of a sudden, that 5-yard run becomes a 15-yard run, ok? Então, a corrida de 5 jardas se torna uma de 15 jardas. Na sequência, a gente tem o verbo substantivo count, que aí pode ser contar, contagem, calcular, incluir ou contar com, considerar, importar, ter o valor de alguma coisa. O que mais? Calcular, acho que eu já falei. E aí a gente tem o phrasal verb. Lembra que a gente tem aquelas phrasal verbs, que são os verbos que se juntam com preposições específicas para dar um significado ou um sentido, né? Então, count on. A ideia de contar com ou confiar em, tá? Can I count upon you to do the job? Posso contar com você para fazer o trabalho? Essa é a ideia, ok? The security team must count all the visitors entering the building during the event. The security team must count all the visitors entering the building during the event. Okay? Tá tranquilo, né? Must count, deve contar, tá? Bruno Mars vai cantar pra gente. You can count on, olá, count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Ok? Eu não vou lembrar o ritmo da música. Apesar de eu gostar da música, eu não vou lembrar o ritmo da música. Então, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. I'll be there. Enfim, you can count on, contar comigo. Tá? É a ideia do contar com, né? Então, count on me, contar comigo.
To encourage law enforcement agents to count their kids to developing a testing strategy. To encouraging law enforcement agencies to count their kids to developing a testing strategy. Ok? Lembra que se mantém aquela questão de que, né, o adjetivo vem antes do substantivo, o que é normal em inglês, ok? Na sequência, a gente para aqui. Nós temos o substantivo ou o adjetivo square. Square. Square pode ser a figura geométrica, 4 lados iguais. Não, isso aqui não é um square, meu filho, porque você não tá... Aqui você está trabalhando com retângulo no quadrado, né? Mas square, 4 lados iguais, o quadrado, tá? Square também é praça, ou, né, a gente chama de largo também, a ideia de praça. Quarteirão, também square, né, que são aqui edifícios limitados por 4 ruas, então quarteirão. O que mais? A régua em L ou em T, square. O que mais? Uma pessoa muito convencional, square. E aí a gente tem algumas expressões tipo fair and square, de forma justa ou honestamente. Square up, enfrentar, acertar, alinhar, tá? Tudo a ver com square, né? E aí esse square up acaba entrando mais como um phrasal verb, na verdade. Tudo bem? The surveillance footage covers every corner of the square, ensuring full visibility. The surveillance footage covers every corner of the square, ensuring full visibility. Okay. Howie Lewis vai cantar pra gente Because I Can Tell What's Going On, It's Hip to Be Square. Essa música é muito bonitinha. Because I can tell what's going on. Because I can tell what's going on. It's hip to be square. Aqui, como eu falei, né? It's hip to be square. Esse square tem a ver com essa pessoa convencional, com essa pessoa quadrada, tá? É isso mesmo e tá tudo certo. Essa pessoa quadradona, né? Que é muito certinha até demais, dessa música. Na sequência, opa, peraí, tem coisa mais aqui. Ele não aceita a vírgula. Aí você fala, Paty, mas quem é esse grupo? Esse grupo canta a música The Power of Love, que a gente já indicou por aqui, se eu não me engano, que é a música do filme De Volta para o Futuro. Tá? Então, essa banda aqui. Police officers quickly moved in to surround the three of us and chased us out of the square. Então, na notícia, vamos de novo. Police officers quickly moved in to surround the three of us and chased us out of the square. Não sei se eu falei chased na primeira, mas não é chased, é chased, tá? De vez em quando dá umas erratas aqui. Chased é outra coisa. Police officers quickly moved in to surround the three of us, surround the three of us, and chased us out of the square. Aqui nos perseguiram para fora, fica meio estranho, né? Então a gente indica expulsaram, tá?
ficaria mais adequado nessa tradução, ok? E aí, a gente vai para o nosso último exemplo dessa session aqui. E a nossa last word de hoje é reason. Reason, razão, motivo, causa, que mais? Justificação. Acho que basicamente essas. Às vezes, entendimento pode aparecer aqui no sentido de reason. Only man has reasons. O homem é dotado de razão, então só ele tem entendimento. To bring somebody to reason. Chamar alguém à razão. O que mais? There is no reason to fear new challenges. Não há razão para temer, né, novos desafios. The security chief provided a detailed reason for the increased patrols. The security chief provided a detailed reason for the increased patrols. Okay? That I just wanted to know. I found a reason for me to change how I used to be. Enfim, parei, né? Who Best Tank canta muito melhor do que eu. Mas vai daí. That I just want you to know, that I was want you to know, I've found a reason for me to change who I used to be. And the reason is you. E a razão é você. Ele continua, tá? Romântico. Enfim, né, minha diabetes subiu de tanta doçura, mas vamos lá. Democrat who for political reasons when it comes to Israel. Democrat who for political reasons when it comes to Israel. Israel. Fica meio confuso, né, para falar os nomes em inglês, mas enfim. Aqui a gente vai ver, inclusive, que reasons, né, reasons, S simples, tá? Para fazer o plural da palavra. Tudo bem? Então, finalizamos a nossa lista por aqui, para vocês poderem ouvir a música The Reason, cantada de maneira muito melhor do que quando a professora canta. E eu vejo vocês na próxima session. Bye, bye!